Alguns meses atrás, eu orei ao Senhor pedindo uma direção daquilo que Ele desejava que realmente eu fizesse. O que eu deveria fazer aqui, ainda na terra, para que eu pudesse honrá-lo e levar louvores a Ele, ainda estando aqui. E eu lembro que alguns meses atrás eu estava bastante perdida e sem muita direção do que fazer, até que eu orei e abri a Bíblia. E automaticamente, quando eu abri a Bíblia, abriu na página de Jeremias 1, 4 a 7. E eu vou ler aqui para vocês. Mas antes eu quero orar e pedir para que Deus possa, através dessa palavra, de alguma forma tocar ao seu coração ou ser uma resposta que você estava pedindo, de uma direção ou de uma confirmação do plano que Ele tem na sua vida. E diz assim: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses do útero eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. E aí alguns meses atrás, quando eu li essa passagem, eu fiquei um tanto quanto nervosa e desesperada, porque nunca foi a minha intenção falar sobre a palavra do Senhor propriamente dita. Eu imaginava que eu poderia fazer outras coisas, talvez ficar escondida atrás de uma câmera ou atrás de alguém, fazendo outras coisas, ou até mesmo servindo a minha própria casa, a minha própria família. E naquele momento eu não senti que eu estava preparada para isso. Eu achava fielmente de que não era isso que eu deveria fazer. Não era falar sobre a palavra do Senhor, não era levar a mensagem dele através de algum vídeo, mas era de alguma forma servi-lo fazendo qualquer outra coisa, menos levando a palavra dele. O tempo foi passando, os meses foram passando e eu deixei de lado essa passagem e não, de alguma forma não obedeci. Eu apenas vivi a minha vida sem ter uma direção. E aí, mais ou menos no mês de novembro, eu estava nessa busca de ter a direção do Senhor do que fazer, mas ignorando, né, de que Ele já tinha um plano para mim e eu não queria aceitar, digamos assim, fazer o que Ele tinha me determinado a fazer. Eu tive uma visão muito clara de uma fotografia do que aconteceria alguns anos para frente. E essa visão ela ficou muito forte e eu tenho ela detalhada. E eu guardei isso e fiquei pensando como que isso ia acontecer? Como que chegaria nessa visão? E eu ainda assim deixei para lá esse desejo que já havia no meu coração de falar sobre a palavra, de aplicar realmente a palavra de Deus e não somente vivê-la, mas compartilhá-la através da minha própria mensagem, através do meu próprio entendimento, através daquilo que o Senhor pode falar através de mim. O tempo foi passando, eu tentei fazer outras coisas, eu fui fazendo outras coisas que de alguma forma trariam recurso juntamente com meu marido para minha casa e fui deixando para lá. Aí agora, há 5 dias especificamente, eu estava orando a Deus mais uma vez. Nós estamos ainda passando por um momento de encerrar alguns ciclos, de tomar algumas decisões que pode ser tema para os próximos vídeos, mas há 5 dias mais ou menos eu estava orando e pedindo novamente que o Senhor me direcionasse para que eu pudesse fazer aquilo que Ele queria que eu fizesse. E mais uma vez senti que eu deveria vir aqui para poder falar sobre a palavra, do meu jeito, da minha forma, com a minha porção, com aquilo que Ele tem revelado a mim. Porque eu acredito que cada um de nós tem uma porção, cada um de nós foi feito para algo. Todos nós somos construtores do templo do Senhor. E cada um de nós tem a possibilidade de fazer algo para o Senhor ainda aqui. E há 5 dias, mais ou menos, eu orei mais uma vez. Enquanto eu orava,
Deus mais uma vez falou comigo a respeito disso, de que eu deveria fazer e obedecer o que Ele já tinha me ordenado lá atrás, que eu venho ignorando e venho justificando várias coisas, tempo, que não era o momento, que ainda não estou pronto o suficiente, que eu preciso aprender mais um pouco, eu preciso estudar mais, eu preciso. E conforme hoje eu estava orando mais uma vez, me lembrou há 5 dias, quando o Senhor havia me dito que eu deveria voltar e fazer aquilo que Ele tinha me mandado fazer. Por várias vezes meu marido dizia assim: você precisa fazer o que Deus já te falou para fazer. Como se ele soubesse o que Deus tinha me mandado fazer. Eu nunca falei para ele, né, o desejo que eu tinha. Eu sempre achei que era coisa da minha cabeça, que não tinha nada a ver. Mas era porque para mim, como que eu ia falar sobre a palavra se tanta gente já fala? Como que eu ia poder dar a minha visão do que o Senhor tinha também da palavra se tanta gente já fazia? Isso na minha cabeça não fazia muito sentido. Era como se eu tivesse sem direção realmente. E aí hoje, dia 5 de abril, eu estava orando mais uma vez e saí do banheiro pro quarto, passei pelo quarto e fui pro escritório, e Deus disse assim, audivelmente, né, na minha cabeça: eu só posso te dar uma segunda porção quando você cumprir aquilo que eu já te ordenei a fazer. E eu fiquei pensando naquilo e olhei para o quarto, porque eu estava organizando algumas coisas, e falei, eu preciso organizar essas coisas, senão o Senhor não vai me dar o próximo passo. Alguns dias, né, alguns 15, 20 dias mais ou menos, nós temos decidido caminhar literalmente conforme a direção do Senhor. Então, às vezes, esperar é um pouco difícil e a gente acaba não tendo muita paciência, querendo fazer para os nossos próprios atos, mas isso também é tema para um outro vídeo. Mas eu fiquei com isso, de que eu deveria organizar as coisas que eu tinha me proposto a fazer, porque eu tinha que ser obediente. E essa é uma palavra também que nos últimos dias eu tenho estudado bastante sobre obediência, confiança e temor. E eu fiquei pensando se eu acho que eu deveria ter arrumado as coisas, eu acho que Deus não vai falar comigo. E estava ali no meu momento de oração, a todo momento refletindo e pensando sobre isso. E o meu marido entrou, estava no banheiro e disse assim: quando você falou que você queria falar da palavra, da sua forma, do seu jeito, com a sua porção, quanto de certeza você tinha daquilo? E aí na hora eu gelei, eu falei, eu não acredito que Deus está me confirmando aquilo que eu estou aqui agora, nesse exato momento, orando a Ele. E enquanto meu marido falava, novamente veio Jeremias 1, 4, e aí veio até o 7, né? E nos 5 a 7, o 5 diz, né? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e logo abaixo diz assim: então eu disse, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu ainda sou uma criança. Porém o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, pois tu traz a todos a quem eu te enviar, e a tudo que eu ordenar falarás. E nesse momento, era como se Deus estivesse me lembrando daquilo que Ele me mandou fazer, e eu por muito tempo posterguei, porque eu não achava que estava pronto o suficiente. E nesse período, mais de 7 meses que eu estou nessa busca, eu venho aprendendo e entendendo cada vez mais sobre a palavra, entendendo mais sobre o meu comportamento, entendendo mais daquilo que o Senhor tem para mim enquanto mulher, como mãe, como filha, como serva do Senhor. E quando hoje, enquanto meu marido falava, e ele me questionou, e novamente o Senhor me deu Jeremias de 4 a 7, eu me lembrei de que Ele já havia me chamado para isso antes. E que agora, nesse momento, era um momento de obediência. Um momento de não mais acreditar que eu não sou capaz de fazer,
Não é o momento mais de acreditar que eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso entender um pouco mais, ou me comparar, ou até mesmo não acreditar que é o que o Senhor tem para mim. E por muitas vezes a gente vive dessa forma. Acreditamos que não somos boas o suficientes, que não somos uma boa mãe, não somos uma boa filha, não somos uma boa esposa, não somos uma boa mulher, não somos uma boa noiva, uma boa namorada, enfim. Porque acreditamos que a gente precisa estar sempre em busca de algo. E quando a gente fala de um propósito com o Senhor, de viver debaixo da vontade do Senhor, e a gente não obedece o que o Senhor diz para nós, a gente acaba ficando confusa e acaba sofrendo as consequências dessa desobediência. E hoje, quando eu olho para a situação em que me encontro, percebo que a desobediência está fazendo cada vez mais eu me sentir cansada, me sentir sobrecarregada, me permitir ser acusada, me permitir me sentir incompetente, quando na verdade estou deixando com que o medo, estou travestindo como cautela, estou deixando com que aquilo que o Senhor colocou em mim frutifique por conta do medo e do desejo de não me frustrar. Então, quando a gente mergulha na palavra e a gente deseja viver uma obediência, por mais de que as coisas pareçam não fazer sentido, por mais que as coisas não pareçam estar fora do rumo, pareçam estar completamente confusas, quando a gente tem uma palavra, quando a gente tem uma direção, a gente precisa obedecer. Ainda que a gente acredite que seja uma criança, ainda que a gente acredite que a gente não saiba falar. Nesse processo aí que eu tô, desse tempo, eu acredito que Deus tem cada vez mais moldado o meu coração para que eu me torne um ser humano manso, um ser humano onde eu escolho tomar as minhas decisões pautadas naquilo que o Espírito Santo tem me direcionado. Tenho cuidado daquilo que eu vejo, daquilo que eu olho, daquilo que eu ouço, daquilo que eu falo, pois a única maneira de vivermos cada vez mais parecido com Jesus é observando os nossos atos, é observando aquilo que a gente fala, aquilo que a gente verbaliza, até mesmo aquilo que a gente pensa. Então, hoje, nesse momento, ter relembrado de Jeremias e de Deus ter me dado a oportunidade de vir aqui e com muita cautela, obviamente, com muito temor do Senhor, para que essa mensagem ela não seja em vão, seja uma mensagem que as pessoas possam ver a verdade naquilo que eu estou falando, as pessoas possam sentir que através de mim o Senhor tem levado a sua palavra, de que através de mim o Senhor possa se fazer, possa alcançar pessoas que talvez estejam buscando uma resposta. Quantas vezes eu busquei um vídeo onde pudesse de alguma forma acalentar o meu coração, pudesse me fazer enxergar, pudesse reconhecer as verdades que o Senhor tem para mim. Eu creio que não existe um método, uma fórmula específica da gente se relacionar com o Senhor, mas eu posso confirmar e corroborar e dizer para vocês que a maneira pela qual a gente consegue cada vez mais ser direcionada pelo Espírito é debruçando na palavra, é nos permitindo ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, é nos permitindo ser obedientes à vontade do Senhor. Porque vão existir momentos onde Deus vai pedir com que a gente encerre ciclos que a gente não deseja encerrar, a gente vai precisar cortar laços que a gente não gostaria de cortar, a gente vai precisar abandonar coisas que não gostaríamos de abandonar.
porque precisamos entender que para que Ele viva em nós, precisamos nos esvaziar de nós. Não existe nenhuma maneira de o Senhor habitar em nós se nós não nos dermos a chance de nos esvaziar para que Ele habite em nós. Então, eu espero que essa mensagem possa ter feito sentido para você. Talvez ela possa ter ficado um pouco, muito mais sobre desejo do meu coração de vir aqui e falar um pouquinho da minha experiência, do meu desejo de realmente viver os planos de Deus na minha vida. Então, se você, de alguma forma, deseja viver a vontade de Deus, deseja com que Ele fale ao seu coração, quando você ouvir algo e você sentir uma convicção dentro de você, não desobedeça, faça, se mantenha firme, porque com certeza Ele vai ser com você, assim como Ele tem sido comigo, assim como Ele tem sido com meu marido, com os meus filhos. A gente tem dedicado a nossa vida para viver realmente a vontade do Senhor, que você possa também viver a vontade do Senhor na sua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. E quando a gente vive algo diferente disso, é porque a gente não está vivendo a boa vontade, a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Então, que esse vídeo possa realmente fazer sentido para você, que ele possa chegar até você e ele possa tocar de alguma forma o seu coração e que você possa ser impactado com o Senhor e que você nunca se esqueça que você é filho amado e que o Senhor tem um plano para você desde o ventre da sua mãe. Seja ele de servir, seja ele de ser uma boa mãe, seja ele de falar a nações, seja ele de transmitir a palavra, seja ele de servir na sua igreja local, seja ele de você ser uma empresária bem-sucedida, de você ser uma funcionária exemplar, de ser, independente de qual seja o ministério que o Senhor vai dar a você, que você possa entender que com Ele o seu ministério vai ser muito mais abençoado do que você tentar fazer com a sua força do braço. Por muito tempo eu fiz isso, tentei levar as coisas conforme o meu querer, conforme a minha vontade, e eu posso afirmar para vocês que não dá certo. No final das contas, quando a gente se submete à vontade do Senhor, a gente precisa entender que o controle não é mais nosso, e sim dele, e que a gente apenas obedece aquilo que ele manda e conforme ele nos direciona, certo? Que você seja abençoado nessa semana que se inicia e que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como ele vai fazer com que essa mensagem chegue até você.